Berenice, eu vou trazer um ponto para você, para o Marcelo Suano e também para a Guta Pini, porque se de um lado o Lula chamou o filho lá em 2005 de Ronaldinho dos negócios, fez essa comparação com relação à capacidade dele para empreender, bom, o fato é que ele pode ter feito negócios milionários de fato, enfim, agora, se ele é um bom administrador desse dinheiro, é outra história. Eu vou explicar por quê. Escuta só, Washington Quaquá, vice-presidente do PT, afirmou que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, vive em condições precárias na Espanha, negando que ele tem enriquecido ilicitamente. Quaquá descreveu Lulinha como alguém que vive em condições médias do brasileiro. Agora, como eu disse, eu conheço bem o Fábio Lula, é um cara que vive hoje em condições espartanas, né, em condições precárias, inclusive, na Espanha. Eu conheço bem. Imagina, um presidente que está há 13 mandatos da presidência da República, se os filhos tivessem cometido ilicitudes e cometessem ilicitudes, hoje era para esse cara estar rico, de fato ter uma Ferrari ou ter ou ser sócio de uma grande empresa. Então, o que vai ficar dessa história toda é que vai provar que ele não tem Ferrari, que ele não é sócio da JBS, que ele vive em condições de classe média e que não é um cara rico. Portanto, eu disse isso para ele, apesar de todo o sofrimento que se passa com essas acusações, o que vai ficar dessa história toda, e anote o que eu estou dizendo, depois da eleição, quando todo o processo tiver sido esgotado e a polícia e a justiça tiverem feito o seu trabalho, o que vai ficar é que o Fábio Lula é um cara que vive em condições médias do brasileiro e que não é um cara rico, que não se utilizou do fato de ser filho do presidente da República para enriquecer. Puxa, Marcelo Suano, Berenice Leite, Guta Pini, que perrengue, hein? Diga, Suano. Olha, primeiro, condições precárias na infância, classe média não tem condições precárias na infância. Não tem condições precárias de vida. Isso aí já é uma coisa que já é absurdo. Mas o Quaquá, ele fez o desserviço ao presidente da República, ele colocou o presidente da República em duas condições. Que tipo de pai é esse que abandona o filho ao ponto dele viver em condições precárias? Esse é o primeiro ponto. Está dizendo, olha, como pai ele é péssimo. E segundo, que tipo de analista é esse que diz que o filho é o Ronaldinho dos negócios, está há 20 anos com o mesmo sistema, com a mesma forma de atuar no mundo empresarial e está em condições precárias? Que tipo de indivíduo analista é esse? Ou seja, o que ele está dizendo é, esse cara não tem capacidade de gerir a família e não tem capacidade de fazer planejamento estratégico e entender a realidade que o cerca. É incapacitado de analisar corretamente a conjuntura, ao ponto de falar algo que não corresponde à realidade, porque ou o filho dele faliu e não é o Ronaldinho dos negócios, ou ele abandonou o filho. Ponto. É o serviço que o Quaquá prestou. Mas quando a gente observa o fato que está sendo colocado diante de nós, se nós vamos pegar a metáfora esportiva, esse quadro demonstra que parece que essa senhora, Roberta, ela é uma espécie de Iniesta. Ela só pega a bola e distribui. Ela distribui para um cara que é o careca do INSS, ou recebe a bola dele, passa para o Lulinha, que usa o nome para entregar a bola, seja ela de que forma for, para o Marcola do Lula, que é o cara que define a agenda do Lula, ou permite ou não que as pessoas possam conversar com ele. Com todo respeito, em qualquer lugar do mundo, isso não pode ser configurado como lobby. Tem outro nome, que eu não posso dizer, porque no Brasil de hoje você pode fazer tudo, menos analisar e falar. Diga, Berenice. Tem orelha de porco, nariz de porco, rabo de porco, mas não é porco, viu? Agora, vamos aos dados, porque pegar o Washington Quaquá como referência para, até como advogado, ele está bem mal informado, né? Porque as informações, inclusive, reveladas em quebra de sigilo durante a CPMI do INSS, os advogados do Lulinha, inclusive, ficaram muito bravos, porque isso veio à tona. Olha só, que tipo de pessoa que vive numa condição média movimenta 19 milhões e meio de reais entre 2022 e 2026, ou seja, nos últimos 4 anos.
Essa é a informação, né, que já foi publicizada em diversos veículos de comunicação. A gente está falando de quase 20 milhões de reais movimentados nos últimos 4 anos pelo filho do presidente Lula. Então, né, só lembrar também que o Washington Quaquá é aquele que foi deputado federal, que meteu a mão na cara do outro deputado lá no Congresso, vocês devem se lembrar disso, e acabou ficando por isso mesmo. Depois, o que ele ganhou de consolo? Ainda foi eleito como prefeito na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, né? Eu fico imaginando o nível de administração que a cidade de Maricá está vivendo nos dias de hoje. Se alguém tiver aí, inclusive, no chat e for de Maricá, conta pra gente aqui, que eu estou muito curiosa para saber se ele é um bom prefeito. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.